Homer, 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 podcast. Olá, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um Romã Podcast e apresentando comigo está o senhor Fabiano Siqueira. Fala, seus lindos, vocês estão bom? Hoje estamos aqui com voz anasalada porque ninguém aguenta mais frio, calor, frio. E esquenta um pouquinho e vem frio. Tempo ruim da pega, mano. Então, vocês vão ouvir muitos fungos e muita voz fanha. Mas estamos aí pra não deixar vocês sem esse episódio na segunda-feira. E não menos importante, mas Sayuki, muito prazer. Olá, senhoras e senhores, você está ouvindo o Romã Podcast, um bom podcast focado em animes e mangás. Temos muito conteúdo legal de animes bons, outros nem tanto, mas nunca um episódio ruim. No episódio de hoje vamos falar de Youjo Toshi. Não deixe de nos seguir aqui no Spotify ou na plataforma que estiver nos ouvindo para acompanhar os novos lançamentos e deixe aquele comentário que nos ajuda muito a trazer um conteúdo cada vez mais legal para vocês. E também não deixe de entrar lá na descrição do episódio e entrar no Apoia-se Nosso e nos apoiar R$1 se você puder, que a gente já vai estar muito feliz, beleza? Se curtir, compartilhe com aquele seu amigo que você sabe que vai curtir também. Sem mais delongas, fique agora com o nosso episódio de Youjo Toshi. Senhor Fabiano, nosso primeiro proibidão, Romã Proibidão. Na verdade, né, cara? Meu, é muita inocência também da minha parte. Mas, pessoal, eu não me recordo se... Na verdade, eu não sei porque eu não escuto Roman Piece, tá? Eu já falei isso mais uma vez. No final do Roman Piece, vocês não falam episódio da semana seguinte, né? Roman Piece fala. Também fala. Então, olha que legal, né? Você que ouviu Roman Piece e tava esperando chegar aqui e ter um episódio sobre Toradora, romancezinho colegial bem achou errado, né? O que acontece, pessoal? Você já deve ter visto a capa e já deve estar se perguntando, mas quem conhece deve estar, mas como assim eles vão falar disso? Né? Mas pra quem não conhece, antes da gente entrar nesse tema, alguém conhece? Cara, comentei se vocês conheciam ou não, porque tem essa dúvida mesmo, porque é um anime bem underground, né? Mas assim, nós estávamos planejados com o Toradora, só que por questões ali de agenda e de compromissos, né, da vida adulta, o Roger e o Luiz não puderam participar. Eu tava um pouco ausente esses dias por conta em época de prova da minha faculdade, então foquei nesse mês nos estudos. E aí, como teve esse imprevisto, então eu tô na minha última semana ainda, tá? Inclusive, se você tá ouvindo esse episódio na manhã, eu possivelmente estarei nervoso para fazer a prova à tarde. E se você estiver ouvindo isso que não seja segunda-feira, dia 8, então eu já vou ter feito a prova. De qualquer forma, consegui um encaixezinho aqui, só que para não deixar vocês sem episódios, conversando com o Masayuki ali, vamos fazer um filme, né? Que filme é algo ali que a gente consegue ter um papo legal, assistir de forma rápida, sem precisar rushar, né? Consegue gravar um episódio bacana para vocês. Mas aí o Márcio, ele ia vir com um filme bom, ele ia vir com o Estúdio Ghibli, né? Que sempre não tem erro. Como é que é? Vidas ao Vento? Foi o último, né? Que foi feito. Vidas ao Vento. E eu falei, não, vamos atrás de porquice. Eu falei, eu tenho uma lista aqui de filmes da década de 90 com violência que vamos pegar e trazer. Aí eu fiz um levantamento lá, alinhamos em conjunto, né? E trouxemos essa maravilha que é Youjo Toshi. É isso, Youjo Toshi. Ou Wicked City aqui pro ocidente. E é um anime que lá, né, quem já acompanha o meu podcast sabe que eu tenho uma lista de animes aqui que às vezes eu sou impactado com um trecho do Facebook e eu acho interessante, salvo o nome. E esse foi um dos primeiros, na verdade, que eu comecei dentro dessa lista e eu nunca havia assistido, tá? E aí, quando eu vim com essa lista pro Márcio, ele perguntou, mas qual que você acha? Eu falei, esse aqui eu até queria assistir, não vi ainda.
ele bora isso aqui, então. Eu inocente, né? Pensando que é um anime ali com gore e violência, porque foi isso que eu acabei vendo no Facebook na época. E quando eu falo época, eu tô falando acho que 2015, tá, gente? E aí, no decorrer do episódio, vocês vão ver, né? O quão inocente o Fabiano pode ser. Mas Quando falando você aqui... combina anos 80 com OVA, a combinação não vai ser leve, Fabiano. Você Não, tem que mas colocar aí- isso na sua cabeça. Cara, não, isso aqui é filme de cinema, se eu não me engano, não é? Não, é OVA. É OVA? Meu Deus, não. Então, gente. Assim, igual o Márcio falou, esse vai ser o primeiro romance proibidão. Eu já vou deixar claro que se você for menor de idade, a gente não recomenda que você assista esse filme, porque não é só questão de violência que ele trata. Ele é basicamente um hentai soft. Se é que existe esse termo, se não existir, nós estamos inventando, porque existe o porno soft, né? Então, ele é um hentai meio soft. Só que ele é um filme deveras interessante, porque falando um pouquinho da ficha técnica, ele é do ano de 1987, né? E ele é um filme da Madhouse, então se a gente vai ver ali um filme que fala ali do... Quer dizer, se passa ali, né? Foi feito, na verdade, na década de 80, num estúdio que a gente sabe que é muito consolidado hoje. Então, como que era a qualidade desse estúdio já na década de 80, né? Esse filme, ele mostra muito ali isso pra gente. Ele tem a duração ali de 1 hora e 22 minutos, mais ou menos, né? Aqui no My Anime List, ele tem uma nota... Onde que eu vejo? Ah, 6.46. Galera não curte tanto, né, quem assiste, principalmente quem realmente gosta desses filmes mais violentos antigos, não é tanto o preferido deles, até por isso a gente ficou na dúvida se ele é tão conhecido ou não, né, mas eu acho que ele é mais conhecido pela cena inicial do que tem ali envolvendo uma Mulher-Aranha, né, que acaba sendo bem bizarro, inclusive. Fora isso, eu acho que o pessoal não deve conhecer tanto. O nome, né, ele é Wicked City aqui, que foi o nome adaptado para o ocidente, mas se a gente fosse fazer a tradução no nome em japonês, alguma coisa como a cidade sobrenatural das bestas, ou alguma coisa assim, não sei aí, mas seria algo assim? Yujutoshi? É. Vamos lá. Google, Yujutoshi. Tradução. Cidade das Feras. Cidade das Feras, interessante. Cidade das Bestas, Cidade das Feras. É, não sei porque o Wicked é o que é mágico, não é? Wicked é Mágico do Oz, não é? Vamos descobrir, pera lá. Wicked é o filme lá da Arena Grande, né? Arena Grande. É. Esse nome da Nossa, é malvado, cidade malvada. Ai, que nome bosta. Meu Deus. Mas tá bom. E entrando na história, né, já dele, basicamente, nós vamos ter ali o personagem principal, que é o Taki, né, Renzaburo Taki. E ele é um guarda negro, né? A legenda, se não me engano, traduz dessa forma. Ele é um guarda negro, em que ele basicamente, o trabalho dele é... Ele é um segurança gourmet para situações assim um pouco mais extremas. O que eu quero dizer com situações mais extremas? E por que gourmet, né? Porque ele não é uma segurança comum. Ele... Basicamente, ele tem um emprego de fachada numa empresa. Trabalho normal. O anime nem se preocupa em tratar do que é esse trabalho dele. Mas ele tem essa segunda profissão que é como guarda negro. E a realidade que se passa, né? Essa história é em um mundo onde meio que o mundo humano e o mundo dos demônios se convivem entre si. E de tempo em tempo eles fazem um acordo ali de paz, né? Bilateral ali, né? Enfim. E o último acordo ele já tá vencendo e tá chegando a época de fazer um acordo novo. Então o objetivo do Taki nesse filme é proteger um senhor que ele se chama Giuseppe Maiort, né? O nome Giuseppe. Nada Giuseppe. Giuseppe, um italiano com cara de chinês, que é um senhor isso. idoso, que, pois esse senhor idoso, ele é meio que... O que ele é mesmo? É uma espécie de... Fugiu a palavra, mas ele é... Oh, meu Deus! Feiticeiro. Místico. Porra. Místico. Não místico. Então, Giuseppe, pessoal, ele é um místico que não vem da Itália, mas ele é uma figura muito importante para selar esse acordo, né? Por que ele é importante? Porque ele é importante. Não falam por que ele é importante, né? Eu tava vendo aqui o emprego que o Taki tem é numa empresa de eletrônico, tá? Mas o anime não começa já dessa forma. O anime começa de uma forma muito mais simples. Taki, ele tá lá
num bar, tomando a cachaça, trocando uma ideia com o bartender. E aí ele tá esperando a mina que ele tá sair do banheiro, né? Pra eles irem embora. E aí tem toda uma brincadeira de aposta e tudo mais. Na cara, chega a cara dele, né? Como que uma mina bonita dessa, né? Tá dando bola pra você. Pá, não imaginava isso. Aquele humorzinho clássico. E aí a mina leva o Taki pra casa dela, pra ver Netflix, naturalmente, né? E isso sou eu adaptando aqui, né? Uma história de 80 e lá vai bordoado falando que é Netflix. Enfim, né? Aí descobre que não tinha Netflix ainda nessa época, né? É, mas enfim, pessoal, sei lá, ver videocassete, não sei o que era o equivalente. De qualquer forma, eles vão lá, né? E aí tem ali um momento dos dois. Não chega a ser tão gráfico, né, essa parte, mas tem ali no frontal essas coisas, né? Mas quer dizer, tão explícito. E Ele faz um jogo de câmera, assim, vamos dizer assim, que tipo não mostra explicitamente, né? E a Madhouse, eles gostam de utilizar bastante o efeito de sombra, né, cara? Tipo, o personagem com parte do rosto, do corpo dele totalmente preta, né? E como é um anime que se passa no período noturno e é uma estética que é uma cidade demoníaca e tudo mais, né? Enfim, né? Igual a gente viu ali, a cidade malvada, eles abusam bastante dessa estética, né? Os personagens todos em tons de azul e com esse sombreamento. Mas aí tem, né, a prática ali biológica deles. Só que no final... Prática biológica. Essa não, vou até guardar na minha cadernetinha. Prática biológica. Essa foi boa, Fabiano. Aí no final, a mina se revela ser um demônio. Eu não vou um demônio, uma espécie de aranha que não tem 8 braços, mas os membros dela se esticavam, tal. Ela tenta prender o Taki. Mochila de criança. Hã? Eu lembrei do Porto dos Fundos. Mochila de criança. Não conheço. Nunca vi essa do peguei. Porto dos Fundos? Rolou. Não peguei referência. Beuzebu, cabeça de morcego, o mochila de criança, ele, o sete pele, o sinteco gelado. Mas daí mostra que onde tá, vamos dizer assim, a boca monstruosa dela, né? Num lugar bem estratégico. Quase que o Taki Júnior é pego. E aí... e aí você percebe que o cara, ele é meio forte, né? Porque um demônio tava abraçando ele, tomou quase um abraço de urso, praticamente ele consegue fugir. Daí a mina fala que já tinha conseguido o que queria e vai embora. Aí você fica, caralho, mano. Ah, assim, só um parênteses, tá? No início do anime tinha revelado que a mina que ele tava saindo foi desmaiada no banheiro e substituída. E esse ser tomou o lugar dele, tá? Então você sabe que alguma coisa ruim vai acontecer. Mas eles quiseram mostrar, né, ali o momento dos dois antes. E aí ela depois conseguiu a porra do cara. Ela conseguiu. Porra, ela queria a porra do cara, ela conseguiu. Porra, ela saiu. É. E aí, nisso daí, corta pro outro dia, o cara no trabalho ali fictício dele, sendo convocado pro trabalho original dele, aí é mostrado que de fato ele é, né? Ele trabalha como esse guarda negro e aí entra essa missão que eu vou já resumir pra vocês, que ele vai proteger ali o místico, né? O místico Giuseppe. Do Giuseppe. E ele não vai fazer isso sozinho. Ele vai fazer isso com uma outra guarda negra, mas essa outra guarda negra tem um diferencial que ela é um demônio. E o cara fala, ela é uma demônio muito linda, então você vai encontrar com ela no aeroporto. Não, mas eu não tenho uma foto, não tem nada, não. A mulher mais bonita que você vê lá vai ser ela. Caraca, né? Tá bom, né? Então tá. Ele chega no aeroporto, já é atacado por alguns demônios. E aí você vê, nossa, o cara vai morrer já no início do anime. O que tá acontecendo? Porque ele apanha feio, gente. Que ele apanha, aí é pra ter aquela introdução de personagem foda, porque dele tá levando uma surra de 2 capangas, né, 2 minions, aí a mina chega com uma super unha cortando os caras, pá. E aí a hora que ela é mostrado ela, você lembra da informação do cara. A mina mais bonita que você vê no aeroporto vai ser ela. Aí ela aparece. Aí você fala, meu, se essa é a mais bonita. Você não quer ver as outras? Eu não quero ver as outras. Meu Deus, cara. Os caras... Pô, foi uma escolha de design monstruosa, literalmente. Eu entendi que ela é um demônio. Mas assim... é um design típico da época, Fabiano. Cara, mas sei lá... Meu, olha a mina lá do Ghost in the Shell. Ghost in the Shell é mais velho, né? Não dá pra comparar. Não, mas tem animes contemporâneos. É mais velho. Muda a rota. Tem animes contemporâneos ali que tem minas mais bem desenhadas, pai. E tem minas mais bem desenhadas nesse filme. Eles poderiam ter feito algo um pouquinho mais trabalhado pra mulher, né? Como que é o nome dela aqui que a gente tá falando? Vamos dar nome ao boi, né? O nome dela é Maki. Demônio não precisa ter sobrenome, né? Então é Maki. E é isso.
Fabiano fazendo análise das mulheres do anime. Cara, não, mas é porque, Ainda mais assim, nesse anime aqui. meu, Tem um... Cara, não, eu é vendo porque aqui o na cara Anime List, o... tem uma... Eu vendo a lista dos personagens da Anime List, tem uma personagem que ela é uma demônio, né? Só que aparece como mulher, e ela não tem nome, e a descrição dela só tá como Supergirl. Eu acabei de ver aqui. Não, Su... é o doutor, Supergirl. é o presidente da companhia, é o dono do hotel, é o demônio líder. Tipo, ué, só 3 personagens tem nome nessa bosta? Cadê o resto? E é verdade, só 3 tem nome, mano. Os caras não se dão trabalho de dar nome pro resto. Mas ela aparece, pá, beleza, né? E naquele negócio, daí tem aquela trocadinha de ideia ali, típica de macho alfa, né? Que vê uma mulher na frente. Não, ela deixa claro do tipo, não, você não queira me tocar, eu sei que tem, não vem com gracinha. E ele, de boa, até fim dessa missão você tem que me falar suas medidas. Nossa, cantada diferente, né? Mas beleza, eles vão lá no aeroporto, porque ele não tava no aeroporto, não sei porquê. Ele tava nas pistas de pouso, lutando com os demônios. Mas aí eles vão pro aeroporto e se esperar. Aí o avião explode. Nossa senhora, o cara já morreu, nem chegou, né? E se eles vê um velho em pé numa mureta, sei lá, ali antes da janela, num lugar que uma pessoa normal não ficaria, né? E ele fala, não, já imaginei que isso ia acontecer, então não adiantei meu voo. Que bom! Ele adiantou o voo dele, pessoas inocentes morreram. Olha só, vida que segue. E aí eles conhecem, né, o Giuseppe. E aí, beleza, né? Nós tem que proteger o Giuseppe e é isso. Eles têm que proteger, tipo, uma noite praticamente, porque no outro dia já ia ser a assinatura do tratado. Aí eles vão para um hotel que ele tem um poder meio que místico nesse hotel, e os demônios meio que não conseguem acessar lá facilmente. E aí o Giuseppe o que mais tem gente acessa lá são demônios, né? Das contas, né? O próprio Giuseppe faz a pergunta que o cara que tá assistindo se faz. Mas se o hotel é tão foda, como é que ela tá aqui dentro? Ela é um demônio, não é? Não, ela é preparada. Ela é preparada pra isso. E foda-se, contente-se com isso. Aí beleza, né? O Giuseppe, taradão, já aquele típico velho, parece uma ameixa seca tarado dos desenhos dessa época, né? Já querendo dar em cima dele. Esse velho é nojento. É meio que contemporâneo à época dele, vamos dizer assim, porque óbvio que ele é contemporâneo à época dele, né? Imbecil, comentário posto. Mas pensa num... Não, é típico personagem velho tarado dessa época, né? Anos 80, 90, tipo, né? Isso que você quer dizer. Pensando em personagens mais leves, no caso, né? Como que era o nome do Ramo? Raposai? Deixa eu confirmar. Eu confundo sempre. O Kami dessa época também, né? Raposai. Não, mas o Raposai, inclusive o Raposai na versão moderna do Ramo agora parece que ele foi amenizado, né, na Netflix. Mas enfim, ele é o Mestre Kami, né, igual você citou, e muitos outros. Mas esse aqui, né, como é um anime com um teor um pouquinho, né, mais adulto, então eles puderam dar mais liberdade pra ele, né, vamos dizer. Então beleza, eles estão lá, o Giuseppe deixa claro que quer o Taki longe dele e quer ficar com a Maki, né, ali no quarto. Beleza. O Taki só dá uma, tipo, ó, se ele vier pra cima do você aí, você dá um jeito nele. A Maki confia. Não é esse velho que vai me atacar. Beleza. Aí o Taki fica trocando ideia com o dono do hotel. Não é possível, mas que eles falaram o nome deles lá. Não é possível. Não falou. Não é possível, cara. O amigo dele aqui que aparece chamando ele pra sair no início do filme tá como colega de trabalho, coworker, né? Coworker. Meu Deus, mano. E aí... O próprio vilão é o Demon Leader. O Demon Leader. Meu Deus do céu. Aí, ele jogando uma partidinha de xadrez, né, com o dono do hotel, trocando uma ideia. O cara fala, não, que mina bonita, pá, não, mas lá é um demônio, né, pô. O negócio é complicado, né. Aí o hotel é atacado. O cara entra pelo chão. Eu acho que e assim, quando você parar pra pensar, não, o hotel ele tá envolto numa magia de proteção. Pô, que legal. Como é que os caras vão entrar pelo chão? Faz sentido. Esqueceu de coisa pelo chão. Faz sentido, né? Entrou pelo chão. O cara do hotel, né? O dono do hotel, ele tem uma arma no braço dele. Até tenta segurar o demônio ali e tudo mais, mas não consegue. O cara era tipo o Scorpion, tá ligado? Ele tem ali o Come Here lá dele. Só que não funciona. Ele perde o braço. Aí depois você vê que o braço era uma prótese, né? A arma do
Taki é tipo aquela arminha do Jota do MIB, né? Ele dá um estilo e voa pra trás, vai fazendo buraco na parede, né? Bem observado, porque ele já havia usado essa arma antes. Meu, é arma com puta cano longo que dispara Um ricochete que faz até um estrago na parede, mas não estraga, não faz nada com ele, né? Mas a parede fica arregaçada. O Taki ele é meio sobre-humano, né? Ele é humano, mas ele não é humano, né? Porque o cara com um soco ele consegue arrebentar a cabeça da pessoa. Do demônio, no caso, né? Mas enfim. Esse é um bom detalhe porque ele vai atirar no demônio e ele é macetado na parede. Aí eu não lembro se o demônio termina de desmaiar ele, sei lá. Sei que eles são derrotados facilmente, né? Inclusive, cadê o demônio aqui no Marley Militia? Vai estar demônio do hotel? Como é que vai estar o nome dele aqui? Deixa eu ver. O ex da Maki? Ah, ele tem nome, é o Jin. Tem nome, é Jin? É o Jin? É o Jin. Ele teve nome. Ai, tá achando o que? O quarto personagem com nome nesse anime? O Jin. É que do ex a gente nunca esquece, né? Aí ele vai lá, pá, ele ataca a Mac, né? E o Giuseppe tá escondido no banheiro. Só que daí ele é o ex-namorado dela. Então eles têm uma conversa ali meio quente e ele meio que começa ali ter um momento com ela, tipo, de remember, sabe? E como ela tá presa, e aí ele então se aproveita e ela meio que distrai ele, né? No caso, dá pra ver que, tipo, ela se deixou levar daquela forma, mas mais por uma questão de distração. O grande Taki acorda, corre lá e a hora que ele chega no quarto, ela meio que segura o mano, né, o Jin, Pergunta. e ele termina o serviço. O cara chegou, o cara tinha uma missão. O cara tinha uma missão. A missão dele é fazer um atentado contra o Giuseppe, que ele era o embaixador lá dos Caralho 4 que iria assinar o acordo da humanidade e os do demônio. Certo. Beleza, certo. A missão do cara é essa, fazer um atentado ali e matar. Beleza. Aí entra no quarto, né? Primeiro entrou no lugar, ele conseguiu entrar no lugar, aí entra no quarto. Ele acha ex. O cara tá fazendo uma missão pra matar uma pessoa. Tipo, esse tipo de coisa você tem que fazer rápido e ir embora rápido, né? Tipo, você não pode ficar enrolando, né? O que você vai fazer quando você vê só ex? Cara, não faz sentido nenhum, realmente, agora pra pensar por essa ótica, O assim. que você vai fazer? Mas assim, eu acho que foi a maldade pela maldade, sabe? Tipo, o cara tá preso no banheiro, ele não vai fugir. Se ele sair dali, eu mato ele, então eu vou fazer o que eu quero aqui com ela e depois eu vou e dar um jeito no cara. Não sei, essa é a única justificativa que eu dou, mas assim, faz sentido isso daí, porque, meu, o cara chegou mó fodão, batendo em todo mundo, fazendo mina de refém praticamente ali, mas morreu com o tiro. Ela segurou ele e tá que deu o tiro. Nisso, eles vão ver como é que o Giuseppe tava, e o Giuseppe tinha fugido pela janela. E aí, é o diálogo mais da hora. Mas pra onde, Maki, pra onde ele pode ter ido? O Taki. Eu sei pra onde ele pode ter ido. Aí corta a cena, o mano tá num bordel. E aqui a gente tem ele tá recebendo o serviço de massagem, né? Tem toda aquela piadinha, nossa, o senhor com... Você, quantos anos você tem? Deve ter uns 200 que eu me lembro, mas deve ser mais. Tosse com toda essa virilidade. A mina nua falando pra ele, né? Aí beleza, né? Veião tarado da pega. Acho que tá se dando bem, mas aí no meio do negócio ele começa a ser literalmente absorvido pela mina. E aí que entra, né? É revelado que a mina era a Soap Girl. Começa a absorver o velho. O nome é o melhor, cara. Supergirl. E o que eu fico mais impressionado, o Taki sabia exatamente qual bordel o cara tinha ido. Porque eles chegam lá e conseguem salvar ele. Mata a Soap Girl. E depois, quando eles fazem isso, o velho ele tá fraco. Ele tá morrendo. Porque... sei lá que né? O Tassi estava sendo absorvido vivo. Então eu acho que o corpo dele de alguma forma não tá aguentando. Então não tem como levar ele no hospital. Não foi falado também que quando um ser humano tem uma relação com o demônio ela consegue sugar a vitalidade da pessoa? Tinha sido comentado alguma coisa do tipo, não tinha? Sim, que era meio difícil ter a relação entre os dois por conta desse ponto. Mas que não é algo, tipo, que poderia acontecer, e quando não acontecer era uma parada muito boa. Os caras é meio que fetiche dos humanos lá ter isso, ter alguma relação com o demônio. Mas não foi o caso aqui do Giuseppe, né? Porque a Supergirl ali tava absorvendo ele literalmente. E aí não dá pra levar ele no hospital como um outro, não vai lá. Hospital espiritual. Espiritual, exatamente. E o quê? Hospital espiritual? Como assim? Beleza, né? Pô, uma realidade onde demônio e humano convive, isso aí é normal. Mas essa história é uma história é uma história curta, vai, 1h20 de filme e tal. Tipo, eles vão arrumando desculpas, né? Sem explicação, tá ligado? Tipo, a pessoa.
Por exemplo, a Maki, por exemplo, ela tem a capacidade de fazer uma cura espiritual, né? Ela tem esse poder, né? E, tipo, ela tem esse poder. Tipo, teve uma hora que o Taki ficou ferido ali e ela ajudou ele a se curar ali, tá ligado? Realmente. Assim, eu até entendo, né? Porque, a gente tem um limite de tempo, né? Porque tem que pensar no limite da fita também, né? Que eles estavam fazendo, que igual o Márcio falou, era um OVA. Quer dizer, OVA não, porque o OVA, ele é... Tava ele foi pesquisando feito aqui, ele inicialmente foi feito... A produção foi pensada inicialmente para ser um OVA de 40 minutos. Aí depois eles... Vendo que a receptividade estava sendo muito boa, eles aumentaram para 80 minutos, aí lançaram no cinema. Por isso da minha confusão, então, porque eu tinha visto alguma coisa de cinema. E aí, no meio do caminho que eles estão indo pro hospital espiritual... Eles meio que acabam caindo numa expansão de domínio, né? Do nada ali. Expansão de domínio. Que eu estava meio que dentro, como eu fugiu o nome real lá. Mas é como se eles estivessem dentro de uma magia que era feita por algum demônio ali, né? Então, tipo, eles não iam conseguir sair. Tanto que... Pô, mas eles entram numa outra dimensão, né? Basicamente, né? Como se, é tipo o reino das trevas. Não, mentira. Mas eles entram numa outra dimensão e eles não iam conseguir sair dali enquanto não derrotasse o demônio responsável. E aí, assim, eles têm que derrotar o demônio. Monta o demônio. O demônio tava dando velho. Durante ali o bem bom dele, a mina, se ele perceber, chega um momento que era até estranho. Engoliu alguma coisa. Ele tinha engolido um parasita. Ela tava amamentando o velho. E aí o velho engoliu um parasita. Não precisa dar esse detalhe. Não precisa ter esse detalhe. Você que trouxe esse filme, Fabiano. Eu só tô repassando a informação. Não precisa, cara. Senão daí vai levar Shadowban. Já os caras vão ver esse título. Já não vai impulsionar o episódio. Nossa. Beleza. O velho regurgita. Então daí o parasita fica monstruoso. E aqui a gente tem a Maki mostrando o poder real dela. Quer dizer, tentando, né? Porque ela meio que o feitiço com tentáculo, cara do céu. E aqui a gente tem a típica cena do... Nossa, agora que você falou de tentáculo, não tem outra forma de falar isso, mas... Experimenta, vai, tenta mudar. Não tem como. Mas o bicho meio que remove a roupa da Maki pra, sei lá, entrar dentro dela e... Ele tá se aproveitando dela ali, tá se aproveitando dela ali. O bicho acabou de nascer, sei lá, e já sai desse jeito. Mas enfim, ela meio que se sacrifica. Pra eles poderem... escapar dali. E aí ela meio que embola o bicho nas garras dela e cai um raio, né, neles. E o Taki consegue meio que sair de lá, só que ele meio que desmaia, sei lá, e acorda em outro lugar. Ainda dentro do carro. O velho ainda desmaiado atrás do carro, daí ele corre pro hospital. Chega no hospital espiritual e ali ele tem o melhor papo que eu achei, um dos melhores diálogos que ele tem com o doutor. O doutor chega e fala, não sei como um velho desse tem tanta força, mas ele vai em 30 minutos, ele já vai tá bom já. Eita, pega. Daí o cara fala, a gente tava sendo atacado, tal, pode ser que daqui a pouco os demônios chegam aqui pra atacar ele. Não se preocupa não. A nossa proteção aqui é 5 vezes mais forte do que a do hotel. Eita, pega. Tipo, ok, né? Então tá, né? E de fato porque daí eles estão trocando ideia, chega um enfermeiro e fala pra eles que os demônios estavam lá tentando entrar. Eles, mó de boa, saem lá e bate um papo com o demônio. O demônio fala o seguinte, ô Taki, a gente quer o mano ali, se você não nos entregar ele, né, o rolê vai ferver. Só que olha com quem a gente tá aqui. Daí ele liga um monitor literalmente no pé de todo mundo, né? Uma sombra negra aparece e começa a exibir a Maki, né, ali pra eles, pra mostrar que a Maki tava viva, só que ela, né, tava sendo ali feita de refém, né, e sendo torturada, dá pra falar isso? Eu vou chamar de tortura. Tava sendo torturada. E aí eles falam, você tem a opção de tentar vir resgatar ela aqui, cara. Aí o Giuseppe aparece do nada, já recuperada da cadeira de rodas, fala, não, senhor, não vai lá não, o trabalho é me proteger, porque aquela mulher não é um demônio, ela fez o trabalho dela, que era me proteger, agora você continua aqui, você não vai. Tá aqui não, beleza, você tá aqui no hospital, o hospital vai te proteger, a barreira aqui é forte, não, mas esse não é teu trabalho, você não tem que resgatar ela, você tem que me proteger, não, beleza, valeu, falou. Aí você pensa, nossa, o cara é fiel com o companheiro de trabalho, né, porque, não, ela é uma parceira de trabalho, acabei de conhecer ela faz
faz, aqui pro espectador faz 40 minutos, aqui pra mim deve fazer umas 3 horas. Então, vou lá ajudar ela. Vou deixar ela ser maltratada daquele jeito, não. Ah, mas ela é um demônio, foda-se. Aí ele chega pro lugar onde que o demônio líder meio que guia ele, então ele consegue chegar onde eles estavam, né? Ela meio que tava lá acorrentada, né? O pessoal tava meio que, né? Como eu disse, torturando ela. E aí ele tem aquela troca de ideia e tal, aí já vem aquela semente de dúvida, né? Por que os caras querem impedir um tratado de paz, né? Os caras que continuam fazendo o AUE, é só continuar fazendo o AUE enquanto o tratado tiver existir, sei lá, né? Tipo bandido, sabe? Não tá nem aí com a lei. Por que eles não fazem isso? Fica querendo impedir a parada. Enfim, aí eles trocando uma ideia e soltam. Não, mas o que você sabe sobre a conspiração? Mas que conspiração você tá falando, né? Eles até tentam meio que hipnotizar ele, né? Aí, cadê o nome da personagem? Eu quero até ver o nome do personagem aqui no Anime List. Deixa eu ver se tem ela. No Anime List não tem. Ah, não tem. Eu ia ser Hipnose Girl aqui, né? Hipnose Girl. A Hipnose Girl, pra não falar outra coisa, ela meio que tem uma boca monstruosa que abre literalmente aqui entre o peito, né, e a pelve dela. O poder místico dela ali em cima do Taki é tentar fazer com que literalmente ele entre por vontade própria dentro da boca dela. Eu não vou descrever o formato, tá? Mas assim, o formato ele meio que contribui pro poder hipnótico. E dá a entender que ele meio que tava entrando dentro, né, mas porque só que ou ele tá fingindo, mas tipo, acho que ele tava sendo influenciado sim. Mas tipo, ele não perdeu totalmente a consciência, né? ele tava quase sendo engolido, só que daí ele pega, tira a arma do bolso e dá um tiro que fura a mulher, né? Aí tchau, Hipnose Girl. Aí, aqui, depois que ele dá esse ataque, o demônio líder, meu Deus do céu, demônio líder. O demônio líder manda os minions deles atacar o Taki e matar ele, né? Aqui você vê a super força do cara, porque ele atira aqui, atira ali, soca aqui, soca lá, atira ali, e vai lá. Enfim, você fala, meu, por que esse cara tem uma arma? O cara dá um tiro, vai parar na parede, mas ele levanta, corre, desce a porrada nos demônios, mano. Faz um buraco na parede quando ele bate na parede, mas ele não acontece nada com ele, né? Tá ligado? Então esse cara, ele não era humano, não dá, que muito esquisito, assim. Mas ele derrota os bichos, aí só fica o demônio líder, e acontece uma parada muito louca. O demônio líder fala, não, tá vendo, agora tá na hora da assimilação, não sei o que tem, o quê? Daí meio que cai uma gosma do teto, eles estão num prédio abandonado, parcialmente destruído, tá? Só pra vocês entenderem o cenário. Cai uma gosma no cara, o cara fica com uma armadura. Agora ele chega pro Taki e fala, bate na massa, dá um tiro aí pra você ver. Aí os tiros não faz mais efeito e tal, só que daí, o que acontece, mas... Que mesmo, pior que esqueci. O Deus Ex Machina, do nada começa a cair raio no lugar. E aí no que cai os raios, o cara vai ficando mais fraco. Eles soltam, que você tá aqui? Teu poder tá tão grande, mas quem tá aqui? O poder é grande, não é? No primeiro momento você pensa, ué, mas não é a Maki que tá dando raio? Aí a Maki tava presa e solta também. E o Taki vai lá, desce a borracha de bala no mano. Acho que ele ainda acaba sofrendo um ataque ainda, né? Ali no abdômen dele, mas eles derrotam o demônio líder. E aí fica só... Massa, corta essa parte da edição. Esse é o plot, mas. Ah, tá, desculpa, foi mal. Desculpa, eu que fiquei pensando aqui. Mas eu perdi isso? Será que eu perdi isso? Ah, tá, você tava. Ah, tá, foi mal, desculpa. Esse é o plot, mas tá. Desculpa, foi mal. E aí fica os dois lá, trocando uma ideia. Nossa, você veio me salvar, pá. Mas eu sou um demônio. Mas você é minha parceira de trabalho. Eu ainda não sei suas medidas. Ah, meu Deus. Cara, sabe o que me lembrou muito ele? Ah. Ele não lembra, tipo, um 007 James Bond dos anos 80, 90, assim? Tipo, cara, eu vou falar uma coisa. Eu não sei o quão vou ser julgado por isso. Mas eu nunca assisti um filme do 007. Nenhum. Então você não vai ter referência, então. Nenhum. Malemar, joguei o James Bond Jr. do Super Nintendo. Ô, jogo ruim. Não, louco. Você não assiste nenhuma sessão da tarde, Fabiano, no 007, um tela quente, um temperatura máxima no dia de domingo, depois do almoço? Nem isso. Não. Boa, Fabiano. Mas eles trocando ideia, né? Ela já fica meio ali lisonjada, né? E ele, não, parceira, pá, aqui. A gente é fiel à parceria, tá ligado? Beleza. Só que, né, eles abandonaram a missão. Primeiro que foi derrotado pelo inimigo. O outro abandonou a missão dele pra ajudar ela. Então, quando os dois voltam pro hospital, tá lá o presidente da companhia.
e demite os dois. Os dois são demitidos. Pô, beleza, né? Aí, nossa, é uma forçação de barra. O presidente olha pro Taki, pô, Taki, você me decepcionou, cara. Você tinha prodígio, você tinha futuro aqui como um guarda negro. Você poderia se tornar um guarda mais negro ainda, sei lá, como que é o plano de carreira desse negócio. Nossa, Fabiano. Não, porque o cara fala como se tivesse um plano de carreira ali, que o cara ia virar, sei lá, superintendente dos guardas negros, não sei, né? Mas o legal é que ele solta: o problema é esse teu coração apaixonado aí. O cara só quer um corinho pra ele ali, poder falar que é dele, mano. Aí beleza, aí ele tá indo embora com a máquina, né? Tipo, né? Não fala pra onde eles estão indo, mas tá indo embora. Trocando ideia, pá. Sai sem rumo, né? Sai sem rumo, sei lá, vai pra casa dele, não sei. Sei que deles estão trocando ideia e tal, né? E aí o Giuseppe aparece do nada no carro. Mas o que você tá fazendo aqui? A gente foi despedido por causa de você. Não, vou continuar com vocês aqui, vocês me levam pros lugares e tal. Não, a gente não é mais tua babá. Acabou. Ele não tem problema, me responsabilizo tal. Vocês só não me deixam sozinho, sei que tem, pá. E aí eles são atacados, né? De novo. Só que no que eles são atacados, o carro meio que capota, né? Porque eles meio que... eles entram num túnel. E nesse túnel tá cheio de teias de aranha. E aí o carro capota, ele é preso, pá, e... aí aquela mulher aranha do início do filme, que ela havia meio que trocado uma ideia com o demônio líder. O demônio líder falou: ó, seguinte, que ele sobreviveu ao ataque. Falou: não vou demorar um tempo aqui pra me recuperar, assume a missão daqui. Ela fala: não, beleza, a gente experimentou, a gente testou o sangue dele, ele tem realmente o negócio que a gente esperava que ele tivesse. Eu tenho o que, meu Deus do céu? Não explica. E aí ela começa literalmente a cortar os dois. Começa a cortar, amarra os dois numa teia e começa a cortar. O Giuseppe ela ignora por enquanto, né? Ela quer torturar ali o Taki e a Mac. Eles chegam até a desmaiar. Só que, né? Novamente ali um Deus Ex Machina. Um raio cai nela. Um raio dentro de um túnel, inclusive. Passagem. Cai nela. Ela é frita ali. O legal é que ela morre igual a arezinha. As perninhas ficam fechadinhas no corpo, sabe? Fica pra cima. Ela, mas que poder, não sei o que tem, mas quem será que tá ajudando, né? Se tá todo mundo desmaiado. Ele é muito interessante que daí os dois, né? A Mac e o Taki estão ali no lugar. Dá a entender que era um sonho. Os dois estão lá nus, né? Peladões. E aí rola aquela química. O Taki ele fala: meu, se tá na embalagem de shampoo é shampoo. Então ele vai, tá nem aí. Não tá nem aí. E vai, né? Nossa, Fabiano. O quê? Quanto mais eu penso, mais piora. Nossa, falando de shampoo. Ai, meu Deus do céu. Meu, imagina o Taki no dia de hoje, rapaz. Tá na embalagem de shampoo é shampoo. Não esperava, né? Não esperava. Não. É que eu... Vai, continua. Pera aí, vamos recuperar primeiro. Ai, caralho. Eu falei: vamos tirar suco desse negócio. Vai. Aí eles faz o que tem que fazer ali, né? No caso ali, como se eles estivessem gravando, né? Um programa ali do Discovery Channel, parte do corpo humano, enfim, né? Aí é mostrado que na verdade eles não estão sonhando, eles estão acordados, mas eles estão numa igreja. Caralho, mano. E é uma igreja bem desenhada mesmo, porque tem uma imagem de Maria, né? Na frente desse. Gente, eu acho que isso aqui é algum. Eu acho que talvez aqui, se isso fosse exibido de alguma forma aqui, ia dar uma dor de cabeça pra eles, né? Mas beleza. Eles estão lá, daí o Giuseppe aparece. Ele: foi você que trouxe a gente aqui e tal, né? Já tentando entender o que tá acontecendo, né? Eles estão. Aí ele revela a trama. Sim, foi eu que trouxe vocês. Porque, na realidade, não era vocês que estavam me protegendo, era eu que estava protegendo vocês, né? Desde o começo. Aí você começa a se tocar quem tava mandando os raios, né? Aí aquele barulhinho, mas... Eu não sei. Depois que você assiste, você fala: meu, isso tava muito na cara. Mas se ele tava protegendo, tá fazendo um trabalho muito porco, diga-se de passagem. Não, mas ele justifica depois, né? Mas assim, ó, o lugar lá ele foi atacado, e se ele tava protegendo, por que ele que fugiu? Tá ligado? Ele que fugiu.
Teve seus momentos menina- ali, né? A carne é fraca. A Maki, ela foi atacada dentro do quarto dela e ele fugiu, né? Ele tava no banheiro e saiu pro coisa e fugiu. Beleza. Ele quase morreu por causa da mulher lá, por causa da mulher sopa lá, da Sopa Girl lá. Supergirl. Quase morreu. Beleza. A Maki foi sequestrada. A Maki tava, não vou comentar o que tava fazendo com ela, mas ela tava lá. E quem teve que ir lá salvar ela foi o Taki, né? Tá ligado? E justamente com ele falando, né? Tipo, não vai. Pra não Não ir. vai. Tá ligado? Mas aí que tá, né? Faz sentido. Eu acho que foi uma produção bem ruim, principalmente nessa questão em que eles tiveram que literalmente salvar ele. Mas, eles meio que Levando a informação que a produção inicial era pra ter 40 minutos, depois eles estenderam mais 40 minutos, acho que esse plot meio que foi colocado depois. Imagino eu, chuto. faz sentido. Mas eles dão uma explicação meio que ali, né, do jeito deles, que faz sentido. É besta, mas faz sentido. Mas aí, ele... É interessante que, tipo, antes dele de fato fazer a revelação e tudo mais, pá, tá, tem toda aquela dramatização, né? A porta da igreja abrindo, as luzes aparecendo, o cara tira a arma da calça, né, que eu não sei em que momento ele colocou. Começa a apontar, aí aparece o Giuseppe, né, falando, pá. Mas, meu... O inimigo não sou eu, o inimigo tá atrás de você. Aí a estátua começa a se descascar, pai, sai uns tentáculos dela. E aí o tentáculo começa a atacar, a estátua quebra. Aí é um bicho feio que tá lá. Aí depois eles matam o bicho feio e aparece quem? O líder demônio. Demônio líder, sei lá. O demônio líder. Aí quem vai lutar com o demônio líder, na verdade, é o Giuseppe. O Giuseppe mostra que já veio em porreta. Tem toda uma luta lá, pá, que dura 2 minutos, né? Porque o filme já tá acabando. Mas é uma luta até que interessante. O bicho começa a absorver ele, né? Pela sombra, né? Meio que ali, estilo clã Nara, né? 20 anos antes de Naruto. E aí, o Giuseppe chega e arrebenta com a perna dele. Que arrebenta com a perna dele. O cara vai tentar, o Taki vai tentar ajudar ele, né? Só que ele tá meio absorvido. Só que antes de ser absorvido, ele, se não me engano, ele dá um tiro no braço, né, do demônio líder. Então ele tá maneta e perneta. E pra encerrar, daí a Maki aparece e dá meio que um golpe final. Porque o Giuseppe consegue dar um raio nele. Só que daí parte do braço dele que tinha saído tava tentando se regenerar. E a Maki chega lá e termina o serviço. Uma cena muito interessante, muito bizarra e muito errada nessa parte. Que enquanto esse demônio líder tá brigando com o Giuseppe, ele meio que... Eles estão no teto da igreja. O Giuseppe consegue fazer com que ele meio que enfie uma cruz na testa do bicho. Caramba, mano. Precisava, mas ficou muito bom, inclusive. Enfim, e é legal que, nossa, se você tá evoluindo, né? O Giuseppe falando pra Maki, é sinal que você já tá grávida. Oxi. Ok, tá bom. Oxi, como assim? Eu não esperava que o efeito fosse tão rápido. O quê? Daí no final ele explica, né? Que a ideia é, tipo, o tratado envolvia os dois, porque os dois haviam sido estudados e ambos eram compatíveis pra poder ter um filho que ia ser o futuro líder, né? Das duas nações. Mas virou monarquia essa porcaria, sei lá. Enfim. Ia ser o líder das duas nações. Só que, para que fosse possível, né, essa fecundação e, né, essa gravidez, deveria existir o amor. E que tudo aquilo que aconteceu, né, foi uma forma com que eles encontraram de tentar fazer com que os dois criassem um vínculo. Então, por isso que teve toda essa questão do sequestro, dele, né, ir lá buscar ela. Porque eu acho que se ele não tivesse ido lá, de alguma forma o José poderia ter salvo ela se quisesse, né? Porque lá do hospital ele atacou ela, os caras. Então, de alguma forma, ele ia conseguir ser salvo. Deixou ela meio que se sacrificar. Só que, voltando ali na cena em que ela meio que segura lá o parasita para que os dois conseguem fugir, o que mata o parasita de verdade é um raio, né? Então, o velho desmaiado ainda ajudou eles. Mas aquele raio ela que tinha feito, não era? Não, é dele. Fez um... foi ele mesmo? Foi ele mesmo. Que eu tinha entendido que ela falou, eu vou fazer um negócio aqui, fuja que eu vou fazer um negócio aqui, porque eu vou destruir o negócio. Depois eu entendi que era tudo ele. E que ela não fez nada. Posso estar errado. Mas enfim. E aí, eu achei engraçado que ele manda no começo, quando a gente fez ali, eu não sentia nada por ela. Eita! É literalmente, né? Tipo, é o estereótipo do B10 da década de 80. Bem isso. Bem isso. Mas agora eu sinto. Porra, você engravidou a mina, né, cara? O mínimo que você tem que fazer agora é assumir, porra. Daí, o anime ele termina do jeito mais
O que poderia terminar ali, encerra a cena dos dois ir embora? Não, tem que ter uma ceninha a mais. Uma ceninha dele falando que o tratado foi assinado, mas ele continuou a vida dele como guarda negro. E olha só, 1h20. Fabiano, eu ia colocar essa discussão no começo, mas acabou que o senhor emendou aí, eu deixei o senhor meter bala. Mas eu vou trazer uma questão aqui sobre... Não é só em relação a esse anime que a gente tá falando de hoje, mas tipo, meio que de vez em quando você acaba vendo, né, umas cenas de animes bastante violentos, né, com bastante violência gráfica, né, tipo, braço decepado, cabeça arrancada, corpo derretendo, esse tipo de coisa. Vira e mexe a gente vê esse tipo de anime, né, cenas desse tipo de anime nas redes sociais, né. Eu vou te falar, 99% dessas cenas são normalmente de animes de OVAs, dos anos 80, no começo dos anos 90 mais ou menos. Mas, tipo, às vezes as pessoas até não sabem, até esse pouco tempo eu também não sabia, que existia um fenômeno nessa época, dos anos 80, 90, quando começou a sair animes em formato de OVA, né, em formato de VHS, né, nessa mais ou menos nos anos 80, anos 90. E as produtoras japonesas, eles eram, como posso falar, eles estavam sem limites, tá ligado? Nessa época, quando eu tava fazendo produções desses OVAs. Porque existia um histórico, vamos lá, quando a produção de animes ainda era, de animações, né, no geral, ainda era televisionadas, né, querendo ou não, quando você é televisionado, você meio que não tem muito controle de quem vai assistir, então vai existir uma certa censura, uma certa limite no quão complexo e adulto pode ser o conteúdo, tá ligado? Pode ter crianças assistindo, às vezes as pessoas assistem e acabam não gostando, por causa que ela não procurou aquele tipo de conteúdo, né? Porque tá na televisão e as pessoas sentam ali em família e assistem aquela produção, não sabe o que vai acontecer, o que vai ter de conteúdo ali e, acaba perigando a pessoa receber um conteúdo indesejado, né? Vamos dizer assim, é por isso que é mais complicado quando você tem uma produção televisionada, né? Aí dos anos 60, anos 70 e tudo mais. Aí, vamos lá, em meados da década de 70 tem o lançamento do VHS. Quem conhece VHS aí, gente? A maioria do povo que se escuta nós é da nossa idade, então eles sabem o que é VHS. O que é VHS? É uma fita que você coloca no aparelho ali pra você assistir filme. Basicamente é isso. Videocassete, né? Não, a gente não precisava de internet pra assistir filme, a gente só precisava do videocassete do VHS, você colocava lá, você tinha lá suas 1h30 de conteúdo pra você aproveitar, né? Eu só não podia esquecer de devolver, senão você pagava o dobro depois na locadora. A multa. Na metade da década de 70 teve o lançamento do VHS, né? Aí isso meio que revolucionou. Por quê? Porque agora os estúdios, eles poderiam produzir meio que por conta própria, né, suas produções. Então meio que eles não tinham limite de tempo, né? Tipo, eles não precisavam, não é aquele limite de tempo, eles não precisavam fazer aqueles episódios de 20 minutos cada episódio, eles não precisavam fazer aqueles produções gigantesca de 100, 200, 300 episódios, né? Eles não precisavam fazer, eles poderiam fazer até alguns longas de até 120 minutos ou de 40 minutos que seja, né? E fora que eles não tinham nenhum tipo de restrição, né? Censura e tudo mais. Porque quem iria atrás do conteúdo iria sabendo do que estava procurando no conteúdo, tá ligado? Então eles poderiam colocar histórias mais complexas, histórias mais adultas, né, no caso, né, que foi muito não objetivo, mas foi muito com essa intenção, né, desses OVAs de fazer um conteúdo muito mais adulto, muito mais com bastante violência, com bastante erotização, né, e teve esse fenômeno dos anos 80 e início dos anos 90 de vários animes aí, existe uma lista desses animes dessa época que são muito conhecidos pela violência e a erotização, né, pela sexualização das histórias, né? Então, esse anime que a gente fez hoje faz parte dessa leva, dessa geração. Hoje em dia acho que não tem mais tanto, né? Mas dessa geração de conteúdo de uma época que eles aproveitaram ao máximo, tá ligado? A liberdade que eles tinham de produzir conteúdos. Aí, eles abordaram bastante questões de violência, tanto violência quanto erotização, né? Teve muito isso por causa que na televisão eles não poderiam, eles eram muito limitados, aí saiu um monte de conteúdo desses de OVAs, de
conteúdo de filmes ou curtas, né, de 40 ali, de 120 minutos, que saiu, né. Tipo, eu achei bastante interessante que quando fiquei sabendo, né, dessa realidade, né, da indústria que surgiu por conta do surgimento de uma nova tecnologia, né, que foi o VHS. Né. E eu não sei como que era no Japão, mas quando o VHS, pelo menos no Brasil, né? Mas era uma tecnologia que no começo ela era de difícil acesso. Mas vendo assim que... Eu imagino que talvez não tenha sido no começo, né? Mas quando ele ficou mais popular lá no Japão, né? Por isso que a produção, acho que dessa leva, né, de animes que eu venho falado, começou lá nos anos 80 por conta, provavelmente, a democratização do VHS, provavelmente quando se iniciou mais na década de 80, né? Só que o lançamento do VHS foi em 76, até eu fui procurar aqui. Foi em 1996 o lançamento do VHS. Então a democratização, popularização do aparelho foi mais na década de 80, né? Ele leva um tempo, né? Até ele, de alguma forma, baratear. É uma questão de produção, enfim, né? Mas é interessante esse ponto que você falou, porque até hoje, o conteúdo exibido na televisão, ele não tá só voltado para uma questão de horário, mas ele também tem a questão da própria filosofia da emissora, que às vezes, né, se for algo que não condiz com alguma diretriz deles, eles vão lá e barram, né? Eu até brinquei no meio do episódio. Porque se fosse na Record, no Macedo, não ia acontecer. Dificilmente. Na Band, hoje em dia, talvez no Cine Band Privé passasse anime, acho que de boaça. Inclusive, eu soube que o Cine Band já passou animes com conteúdo, assim, estilo esse, eu só não lembro o nome de qual, mas parece que já fizeram isso. Mas é interessante que a gente entra numa seara, né? Que é o quão necessário é ter violência ou conteúdo sexualmente explícito num filme. Faz sentido pra história? Não faz? É só pelo artístico ou não artístico? É só pelo escracho, né? É algo que, né, dá uma conversa muito boa, né, com quem defende e quem critica, sabe? Pra mim, eu acho que, né, tem que ser feito dessa forma mesmo, do jeito que o artista, né, o autor dele pensou na obra, dado ali as devidas proporções e também os devidos fins, que eu quero dizer, né? Um VHS. Vai atrás do VHS quem quer, né? É pra ser exibido na televisão. Até na televisão eu acho que eu entendo esse ponto que você trouxe, né? Concordo que às vezes, igual por exemplo, a gente tem filhos e vai chegar um momento que a gente às vezes não vai conseguir controlar o que ele vê na própria TV, né? Às vezes é uma questão de horário, vai estar todo mundo dormindo e aí ele de repente resolve acordar de noite e ligar a TV, um exemplo besta, mas a gente acaba não tendo esse controle, mas também não dá pra transferir essa responsabilidade pra terceiros, né? Igual a emissora. Mas eu entendo esse ponto, né? E se eu tenho, por exemplo, um VHS com conteúdo nesse sentido, claro que tem que deixar ele de difícil acesso para uma criança, né? Não sei que eu seja retardado e quero deixar ela assistir, enfim, né? Mas não vai ser o caso da maioria, eu acho. Você já ouviu falar em Eroguro, Fabiano? Eroguro é um gênero artístico japonês. Tipo, isso inclui tanto arte quadro, quanto mangá, quanto anime. É um gênero. Conheci esse termo hoje com o texto que você me mandou. E esse guro, na verdade, deve ser de gore, né? Erótico grotesco. Eu imagino que isso aqui não fala gore, fala guro. Pensei nisso. Cara, não conhecia. E agora, vendo assim, faz sentido. E hoje, cara, trazendo com o paralelo de hoje, tá se tendo uma discussão sobre a questão do nível de violência das produções japonesas. O problema, né, é que essa discussão tá vindo do Ocidente. É o Ocidente em cima deles enchendo o saco. Mas de alguma forma, parece que internamente eles também têm algumas coisas nesse sentido, né, Massa? Pior que, tipo, você percebendo, você vê as produções de animações japonesas para as animações ocidentais, a tolerância para violência é muito diferente de uma para outra. Você concorda? Porque, vamos lá ver um... Acho que o Akira era para 14 anos na época que foi lançado. Caramba. Tá ligado? Depois ele aumentaram, mas tipo, na época era 14 anos. Quantas crianças de 12 anos assistiu o Cavaleiro do Zodíaco? Você ia, tipo, vomitando sangue assim, mas, tipo, tava de boa. Falando, né? o Cavaleiro do Zodíaco teve as mais. censuras, né? Mas daí agora você falou, não, acho que não teve, não. O Dragon Ball é uma parada que até hoje eu lembro de ter assistido no Cartoon Network o Freeza torturando o Kuririn. Tá ligado? E, tipo, você vê as produções ocidentais que são para a mesma faixa etária, é muito diferente, tá ligado? Tipo, Looney
Tunes e tudo mais. O máximo que a gente tinha o que? Era o Pica-Pau dando uma retada no Zé Curubu, ou o Tom levando uma pancada do Jerry. O máximo que era isso, mas tipo, era muito mais cômico, né? Não tinha violência ali, só que era muito mais velado, né? Velado, né? Mais... Mas aí entra naquela seara, quando você vai puxar os filmes, muda um pouco, né? Aí por isso que a galera fala da hipocrisia ocidental, porque beleza, ok, estamos entendendo dos desenhos e tal, mas e os filmes? A diferença é que o japonês, ele trata a animação como uma arte que não se limita a algo feito pra criança, né? Porque os filmes ocidentais também, tem alguns ali que tá nem aí. Ah, mas tem os gêneros, legal, os animes também tem os gêneros, ué. Então, tipo, se é um rolê de terror com violência, né, vai ter terror e violência. Da mesma forma que, sei lá, aqui pra nós tem um Pânico, um Jason, Fred Krueger da vida, né? Então, sabe, parece que é 2 pesos, 2 medidas, mas a galera gosta de cutucar um outro e fica nesse negócio chato. Não sei se teve na sua época, mas tinha muita discussão dos professores, dos pais, falando de violência de animação japonesa, né? Que passava no TV Globinho. Só que assim, esse é o problema. Vamos lá, sabe o anime que deu esse BO? Você lembra qual que foi? Yu-Gi-Oh? Não foi Yu-Gi-Oh, não, né? Yu-Gi-Oh começou, mas o que a Globo teve que parar de exibir no meio do rolê, você lembra qual que foi? Não lembro. Inuyasha. Inuyasha foi meio violentão mesmo. Foi o estopim, porque não só a violência, mas a galera via essa questão, os demônios, né, porque acho que eles usavam os termos yokais, né, mas também usava o sinônimo demônio, né, na adaptação. Então, tipo, a galera meio que, demônio? O mochila de criança. Já ficava assim, né, então... Demônio, não. Mochila de criança. E assim, Mas aqui no Brasil veio mais pela ótica religiosa, né, alguns animes, né. Esse é o ponto que eu quero chegar. O anime, né, puxando Inuyasha, né, ele trata usa o termo yokai, fala de yokai e tudo mais. E aqui, nessa época principalmente, tinha uma dificuldade de entender. Hoje ainda tem ainda, mas hoje eu acho que é menos. Que pra eles é folclore. É a mesma coisa da gente fazer uma animação. É a mesma coisa do sítio do Pica-Pau Amarelo. A diferença que tinha violência, claro, né? Pô, não dá pra comparar. Daí tem que entrar a questão da faixa etária, tal, que tem a Globo exibir e não acha no período da manhã também, pelo amor de Deus, que ideia de jurídico. Eu não lembro se era censurado ou não. Mas eu acho que não era. Mas o ponto não é nem esse. O ponto, tipo, a galera entrar no negócio de demônio. Tem cena que a Kagome tá pelado, não tem? Não, acho que não tinha nudez. Não, mas eu tô falando no original, tem. O original confesso que eu não vi, mas eu acho que não. Tipo, não sei também, né? A Rumiko é meio... Rumiko tá caralho, né? Rumiko, né? A mestra. Eu não tô sendo irônico, tá, gente? Eu gosto do trabalho dela. Mas, assim, isso que era difícil, né? Hoje é um pouco menos, mas hoje também tá mais... Não sei dizer. Eu ia falar a palavra democratizado, mas nem fudendo que tá democratizado. Isso é bem exclui as pessoas, né? Falar que tem um streaming só de anime, nem todo mundo tem acesso. Mas que a internet tá aí pra poder, né? Gold The Roger tá aí pra provar que você não precisa pagar streaming pra poder ver anime bom. Mas enfim, a realidade mudou um pouco, mas ainda não evoluiu muito, né? A gente, acho que tem uma compreensão melhor de que pra eles esses temas são tratados mais como um folclore, né? Pegando um exemplo de Inuyasha novo. Só que ainda existe um certo preconceito, acho que com essas partes. Naruto mesmo. Ai, demônio, não sei o que tem demônio. Porra, a raposa de 9 caudas pra eles é o boitatá pra você, ô infeliz. É quase a mesma coisa. A diferença é que as histórias deles lá são menos amenizadas, né? Cara, eu lembro na época do ensino médio, quando tinha saído discussão que o Naruto era do demônio. Eu falei, cara, vai tomar no... Tipo, tinha um amigo evangélico, né? Vai tomar no cu, cara. Naruto é uma comida, tá? Que tem no lamen, tá ligado? É o nome de uma comida, tá ligado? Você fica imaginando, tipo, pra nós que não viu o anime pelo anime, né? Não sabia o significado. Mas não você que tinha aqui no Brasil, você falou aí, meu Deus. Tá ligado? Não, porque os japoneses tudo adorador de Satanás, lá não tem Deus, lá não tem igreja. Claro, filho do mano, lá a igreja, a religião deles predominante é outra. Ai, a Hello Kitty que não tem boca porque fez pacto com o demônio. Ai, meu Deus, isso aí, nossa, isso aí eu adoro isso aí, meu. Cara, Hello Kitty, mano, pelo amor de Deus.
Deus. Os caras não tem o que É porque, inventar, como mano. que é? É porque tinha fake news, só não tinha como comprovar os fake news, né? Hoje em dia tem como, né? Você ir atrás e ver a veracidade das notícias, das coisas, né? Mas antigamente não tinha, né? Tipo, ficava como se fosse verdade, né? A gente escutava e era verdade aquilo, né? Que a gente escutava, né? Pior, né? Daí você ficava, nossa, verdade, porque quem tava contando era alguém de confiança da sua família, que ouviu de outra pessoa que de alguma forma era de confiança dela, mas o filho da mãe, que não era de confiança nenhuma, ninguém desconfiou. Virava um telefone sem fio, não, era um esquema de pirâmide mesmo, né? Alguém inventava, tirava isso do cu, e aí espalhava pra 3, espalhava pra mais 3 e pronto, tava feito. Mas enfim, né? Hoje em dia, com a internet, né? Melhorou muito, as pessoas, elas... Não, em vez de melhorar, parece que tá piorando, né? Eu ia falar, as pessoas têm muito mais acesso. Não, mas é isso que eu ia As pessoas falar. têm muito mais acesso hoje, né? Mas, tipo, tá ligado? Tem gente tomando... Vou falar de novo, já é o segundo episódio que eu tô comentando isso. Tem gente tomando... A gente vê notícia que não é pra usar detergente. A pessoa vai lá e toma. Cara, eu ia falar Tá disso. ligado? Eu ia falar isso. Justamente isso. Tipo, não, tá tudo mais seguro. As galera, o pessoal tá tomando detergente. E não enfia no cu de uma vez o Ai, cara. vidro. Isso aí me... Fico revoltado com um negócio desse. Tomar banho. Enfim, né? Mas eu acho que... Devagamos, hein? Indo então para as nossas considerações finais, é nota. Senhor Fabiano, suas considerações finais é nota para Yoji Toshi. Cara, assim, eu até comentei com o Márcio, foi muita inocência da minha parte, né? Tipo, eu esperava que tivesse só violência no negócio, sendo que lá atrás eu comecei a assistir, mas eu não devo nem ter assistido os 2 primeiros minutos, né? Porque logo nos 5 primeiros a gente já tem parte do que você vai ver em grande parte do anime. Só que, novamente, né? Eu queria trazer uma história, um filme que eu imaginei que fosse porco, né, mas no fim ele não foi tão porco, não. A gente teve os momentos aqui, achamos engraçado, né? Zoamos. Tiveram os momentos também ali dos furos, né? As coisas que não fizeram sentido. Mas eu achei que o filme, pensando que ele é um filme, ele tem um limite, né? Então algumas coisas têm que ser ruchadas mesmo. Eu acho que ele conseguiu entregar o que ele queria entregar. Agora, o que ele queria entregar exatamente, tá assim, sinceramente eu não sei. Se era violência, se era conteúdo explícito, se era só uma história a mais ali de um cara B10 ali, típico das histórias ali da década de 80, inclusive norte-americanas, né, também. Mas eu não achei ele de todo ruim, tá? Só achei... A animação é muito boa, impecável. Madhouse já botava pra quebrar já na década de 80. Escolha artística por conta do filme se passar à noite. Só o design realmente da personagem que eu vi, inclusive, que não foi só eu, né? Num site que o Massa havia indicado aqui pra ler um texto sobre esse tema. O cara tinha feito um review sobre esse filme e o comentário dele é impagável, né? Referente à aparência dessa mina também. Mas eu acho que é um bom filme do seu tempo, não é um clássico, né? Imagino que você que tá ouvindo aqui, esse vai ser um dos episódios que a gente vai ter menos visualização, tenho certeza. Só curioso, só vai ouvir esse episódio quem é curioso e que realmente escuta todos os episódios do Romã, porque quem conhece não vai nem querer perder tempo. Eu vou dar 2 romãs e meio. E olha que eu gostei do filme. Eu acho que ele tem uma boa ambientação, tá ligado? Além de, tipo, as escolhas artísticas desse anime são muito boas. Levando em consideração, completar, né, o que eu tinha falado lá durante o episódio, sobre essa geração, né, de produções de animes que foram pra OVAs, né, pra VHS. Outra questão, como eles não tinham uma limitação de tempo, né, de produção, né, então eles podiam caprichar mais nas produções, né, dos animes. Então, tipo, saíam muitos animes com uma qualidade assim excepcional, né? Porque eles não tinham... Quando você faz uma produção pra televisão, né? Existe meio que uma limitação de tempo, né? Pra produzir, você tem que produzir, você tem que encaixar naquela caixinha de tempo. E, tipo, tem todas as questões ali que acabam meio que atrapalhando na qualidade final do anime, né? Da animação. E no caso, quando surgiram, né? A questão dos OVAs ser lançado direto pra VHS, eles tinham tempo, né? Eles tinham financiamento, né? Muitas vezes. Às vezes muitos estúdios também fizeram produções independentes, né? Mas, tipo,
algumas questões, também tinham financiamentos e tudo mais. E eles tinham tempo de sobra, assim, tá ligado? Pra produzir, fazer, caprichar e tudo mais, né? Então... Saiu muitas obras dessa época. Quem se interessar, né? Procurem. Tem na internet o que mais tem a lista, né? Veja as listas dos melhores animes dos anos 80. Tipo, muito desses animes vai ser esses animes lançados em OVAs, né? Então, quem tiver a curiosidade vai atrás, que vai achar bastante conteúdo legal e bom, né? E só que extremamente violentos, tá, gente? Violentos e bastante erotizados também. Tem que colocar isso pra de repente a pessoa chegar igual o Fabiano e não se assustar, né? Mas esse anime eu achei bastante... Eu acho que na história, acho que eles meio que... Não é que cagaram pra história, mas vamos lá. Vou escrever desse jeito que tá bom, tá ótimo. Eles não pensaram muito, acho que na história, não. Né? É uma história bastante simples, eu acho. Acho que até pela questão da produção ter meio que mudado o objetivo no meio do caminho ali, acho que deu uma atrapalhada e que acabou meio que dando uma deturpada ali no enredo, né? Provavelmente porque eles tiveram que estender mais 40 minutos de produção. Então acho que isso acabou atrapalhando. Então acho que pode ser que tenha acontecido isso. Eu chutando, né? Mas... é mais legal que se vocês tiverem interesse, dá uma olhada lá. Vocês tiverem interesse, né, de ver animes de época, assim, né, dos anos 80, anime dos anos 90, com uma animação. É uma animação mais diferente, é uma mentalidade, né, de produção, uma mentalidade de conteúdo muito mais diferente do que de hoje em dia, né? Até de estilo de desenho, estilo de arte, estilo de história, estilo de pensamentos, né, de comportamentos de personagens são muito diferentes do que é hoje em dia, né? Hoje em dia é muito mais colorido e tem muito mais, vamos dizer, personagens kawaii, né? Do que nessa época. Nessa época eram personagens muito mais sisudos, né? Não é que hoje em dia, mas tipo, acho que não tinha tanta... Quando era comédia, era comédia. Quando é sério, tá ligado? Tipo, não tem meio que uma mistura muito, uma miscigenação, vamos dizer assim, de gêneros, vamos dizer assim, que hoje em dia acho que tem muito mais liberdade, né, nessa questão, né? Apesar que a violência é muito mais amenizada, menos amenizada, não sei. Não é bem... Tem uma violência, mas menos, né, Fabiano? Existe uma certa violência. Não, quer dizer, dá pra dizer que dependendo, dá pra dizer que é amenizado não, porque tem muito anime hoje em dia ali que é sanguinolência pura. Tipo, Demon Slayer da vida é um anime bastante violento, né? E é shonen. Mas é isso, eu vou dar uma nota 2, tá? Porque realmente a história é muito fraquinha. Pra mim é muito fraquinha. Apesar de ter uma arte muito boa, mas a história é bem fraquinha. Eu não gostei. Eu pessoalmente não gostei muito da história, não. Mas é isso. Senhor Fabiano, a gente acho que faz um tempinho que a gente ficou sem ler as mensagens, então tem bastante mensagem acumulada, senhor Fabiano. Sim, tem mensagem de 2 semanas. O senhor poderia nos dar a honra de trazer as mensagens do Spotify, fazendo um grande favor. Vamos ter sim aqui o comentário do nosso querido amigo Overlord, que ele fez no episódio 138 de Cine Roman Vidas ao Vento, filme bom. Não participei do episódio, mas eu assisti, tá? E vamos ler aqui o comentário do Overlord pra vocês. Eis que surge o rei dos ares, não é o Barão Vermelho, o mestre dos céus, o senhor do vento, Overlord querido. Que bom que o Luiz voltou nesse episódio, seja bem-vindo de volta. Isso que eu gosto do Roman, você não aprende só sobre o anime, sai daqui com uma aula sobre aviões. Parabéns, meus amigos. Bom, me despeço aqui e sayonara tomodates. Você sabia que a Susan von Richthofen é parente do Barão Vermelho? Da banda? Não, Barão Vermelho, o piloto lá da Primeira Guerra Mundial, que ficou famoso. Não sabia. Meu Deus, que aleatório. Bem aleatório isso. A Susan von Richthofen é parente dele. Meu Deus do céu. Esse negócio de parentesco, às vezes a gente acaba descobrindo que é primo distante de 45º grau do segundo presidente do Brasil, sei lá. Deve ter alguém que se encaixa nisso. Mas, seguindo pro próximo comentário, a gente vai seguir pro comentário do Jorge Alves. Jorge Alves comentou no nosso episódio 137 de Tonikawa, Over the Moon, né? E eu vou ler aqui pra vocês o comentário do Jorge. Relaxa, senhor Goldie Cover Roger. Ué? Goldie Cover Roger? Ok. Eu achei que era só Goldie Roger. É Goldie...
Over Roger. Tá bom, né? Você descobre o One Piece e logo depois eu descubro você como o cantor. Roger cantou no episódio. Acho que porque o Roger cantou no episódio. Acho que é isso. Ah, tá. Desculpa, pessoal, não ouvi o próprio programa que eu faço, participo, tá? Não ouvi todos os episódios ainda aqui. Tenho vergonha, eu sei. Logo você descobre One Piece e logo depois eu descubro você como cantor. Mas primeiro tem que achar o tesouro. Sobre o anime, eu achei ele bem interessante, mas duvido muito que algum dia eu vá assistir. Minha lista de animes para ver e rever já está grande demais no momento. Eu entendo totalmente, Jorge. Eu acho que eu tava vendo aqui minha lista, cara, tem mais de 40 para ver. Mais de 40. E eu não assisto um por, sei lá, bimestre, dependendo. Às vezes eu trago pro Romão, mas nem sempre eu trago. Então, vou levar uma vida. Dá até pra renomear essa lista como lista da minha vida. Faz assim, ó. Não vamos delimitar um objetivo. Quando a gente chegar no objetivo, a gente dobra, tá? Vamos fazer assim, tá ligado? Combinado, pode deixar, Dilma. Permaneça apenas com um belíssimo conhecimento concedido por vossas sábias palavras. Olha, muito obrigado, Jorge Alves. Eu não participei, eu não ouvi. Eu tenho certeza que foi um episódio muito bom, porque o anime era muito bom e os apresentadores são muito bons. O dinheiro voltou. Vamos pros próximos comentários aqui. Primeiro, vamos para o comentário do Antihiro, que o Massa ali, né, comentou que ele voltou. Antihiro, salve Antihiro. E sabe que Antihiro é um dos nossos ouvintes que às vezes aparece aí pra lembrar que, opa, tamo aí, tamo junto. Ele comentou no episódio 134 do Cine Roman, Pokémon 2000, Pokémon 2000, e ele deu uma recomendação pra nós, que o filme do Kyurem, Espada da Justiça, é muito bom. A música da dublagem é a minha favorita. Fica a dica. Cara, eu lembro que teve uma época da minha vida que eu peguei, eu vou ver o filme do Pokémon que eu não vi. Sem brincadeira nenhuma, eu devo ter visto uns 5 numa pancada. Eu me recordo de ter visto o filme do Kyurem, porque eu achei bizarro que no filme, se não me engano, o Kyurem ele tem a habilidade de meio que ficar na forma Zekrom ou na outra forma dele. É Reshiram e Zekrom, né? Enfim, ele troca a forma dele sem precisar se fundir com os Pokémon, se não me engano. Eu fiquei, ué, mas eu não me lembro muito do filme, tá? Antihiro, mas vai chegar o momento que a gente vai trazer ele aqui. Pokémon é um... Fiquei boiando, esse filme do Kyurem é Pokémon? Pokémon, Kyurem é um Pokémon. E a Espada da Justiça é porque tem os Pokémon que são baseados nos 3 mosqueteiros. E o que é a Espada da Justiça, se não me engano, é o 4º mosqueteiro. É bom eu acho que é um filme bom, se não me engano. Eu até estranhei, mas acho que cheguei a curtir ele. Só que eu não me lembro. Inclusive, foi na mesma época que eu assisti o filme do Black and White também. Só não lembro se eu assisti o Black ou White. Enfim, em algum momento a gente vai chegar, porque Pokémon é um filme que a gente gosta de usar de gaveta. A gente tinha gravado com antecedência esse filme do Pokémon 2000, então pode ser que a gente chegue até lá. O próximo é o 3. Em algum momento a gente vai gravar ele para deixar de gaveta aqui. 3 é do cérebro? Do cérebro? Não, Celebi é o 4. 3 é do Entei. Ah, do Entei, né? É verdade. Do Entei de mentira lá. Entei de mentira. Mas é de mentira, não é? Não é real, né? Aí depois do que a gente descobriu vendo o Pokémon 2000, eu quero que até ver como é que vai ser quando eu for ver isso no 3. Mas muito obrigado, Antihiro. Vamos seguindo aqui pro próximo comentário da Helena. A Helena, eu acho que é nova, né? No primeiro comentário dela. Nova ouvinte aí se manifestando. Helena, seja bem-vinda ao Roma Podcast. Ela comentou no episódio 74 do Jibaku Shonen Hanako-kun que ela falou, nossa, eu amo Hanako. Se eu não me engano, no episódio a gente não falou tão bem do anime, né? Eu acho que talvez ela comentou no início, depois não sei, né? Não apagou o comentário. Deve ter seguido ali. Ou talvez esse nossa seja porque a gente, né, deu os nossos comentários, mas ela se manifestou. Total direito dela. Em breve, em algum momento, Helena, a gente vai trazer ali a segunda temporada, tá? A gente não sabe se esse ano, no ano que vem, mas vai trazer. Mas muito obrigado pelo comentário, pela participação. E vamos aqui pro último comentário do Overlord Kirito no nosso episódio de One Piece 21 do País do Ano, parte 3. Overlord Kirito deixando aqui o seu parabéns a mais um episódio memorável de One Piece.
Esse episódio ficou bom, hein? Esse episódio ficou Eu bom demais. não conheço One Piece, não ouvi os episódios que eu ainda tenho vontade de algum dia assistir One Piece, então por isso que eu não ouvi esses episódios. E também é por isso que eu não ouvi dos outros animes que eu não gravei, tá? Porque eu também quero assistir o anime. Então, agradeço aí, Overlord, tenho certeza que os meninos, né, sempre fazem um ótimo trabalho ali no que diz respeito ao One Piece. E esse foram os comentários do Spotify. Se algum dia ganhar na Mega Sena, você se prontifica assistir o One Piece inteirinho? Pera, só me diz o que uma coisa tem a ver com a outra. Eu te ajudo monetariamente e você assiste o anime do One Piece. Só isso. Cara, bem conversadinho. Eu assisto esse anime 24 horas é difícil, né? Mas eu assisto. Eu 24 assisto. horas é impossível, Fabiano. Eu assisto. Não, Combinado. bem conversadinho, Combinado. assim, né? Molhando a mão a gente assiste. Então você tá jogando, né? Direto eu jogo de vez em quando. Combinado. Deus abençoe. Continuando então, vamos para as mensagens no YouTube, né? Que no YouTube também nós lemos os comentários dados por vocês nos nossos episódios lançados lá, senhores. Então eu lerei aqui do senhor Overlord Kirito. Ele mandou aqui também no nosso episódio do Cine Romã do Vidas ao Vento, do Roma Podcast 138. Mana restaurada, buffs aplicados, espada lendária adquirida, elfinha kawaii, healer adicionado no party, Overlord querido pronto para derrotar o mal. Senhor Overlord, acho que sua fixação por elfas, acho que tá ficando um pouco aparente. Esse dia também mandou mensagem sobre elfa também. Romanzinho tá na parte também. Parabéns pelo episódio, meus amigos. Fico a semana ansioso no aguardo de mais um belíssimo episódio. Bom, abrindo o portal e se cai agora e foi Sr. Overlord, que a gente tá conversando bastante ali na nossa comunidade. Ele, o Sr. Overlord, o Sr. Jorge, o Sr. João também. A gente sempre tá conversando bastante ali na comunidade nossa no WhatsApp. Que se vocês estiverem interessados, entrar lá. Só entrar lá na descrição do episódio, estará lá o link para entrar lá na nossa comunidade lá. Direto a gente começa a falar sobre animes, a gente começa a falar sobre jogos, né? E dividindo experiências nossas. Esses dias saiu uma conversa de nostalgia muito louca. Cada um foi lançando a nostalgia do outro. Tipo, a gente começou a se identificar, né, com a nostalgia do outro. E ficou uma conversa bem da hora esses dias. Mas quem for entrar lá, sempre lembrando, mantendo respeito com todo mundo, né, para a gente manter ali o equilíbrio de uma boa relação ali do grupo, né? Overlord querido, em ritmo pirata aqui para dar a graça da sua presença neste que é o melhor podcast de animes do mundo. Esse foi o comentário que ele mandou no Roman Piece 21 Paigiano parte 3. E Sr. Fabiano, às vezes tem pessoas aí que ainda não sabem como nos mandar mensagem ou nos deixar algum recado em algum outro lugar. Como é que as pessoas podem entrar em contato conosco pra gente poder ler a mensagem dessas pessoas aqui no nosso episódio? O nosso carro-chefe, que é o menos utilizado, mas que a gente sempre reforça aqui. Nosso carro-chefe que é o menos utilizado. É o nosso e-mail, o romapodcast23@gmail.com, né? Que é um e-mail ali mais tecnológico que a gente utiliza para poder receber ali as cartinhas de vocês, né? Vocês podem mandar suas opiniões sobre os episódios, seus comentários aleatórios, suas sugestões, críticas, elogios, tudo que você se sentir à vontade de mandar, pode mandar através do nosso e-mail. A gente fica muito feliz quando recebe, né? E sempre tá lendo aqui. Mas claro, temos canais mais simples e mais rápidos e fáceis que você pode fazer, inclusive nesse momento, enquanto você tá ouvindo falar disso, que são os comentários aqui, seja do Spotify, seja do YouTube. Você pode deixar o comentário lá pra gente, que a gente sempre vai estar lendo os comentários de vocês aqui no final de todo episódio. E além desses dois canais, quais são os outros canais que o pessoal pode entrar em contato com a gente, Márcio? Nós também temos no Instagram, que é no roman.podcast, e no TikTok, roman_podcast.
Podcast ali também vocês podem mandar suas mensagens no direct que a gente também estará lendo com muito carinho e muito felicidade aqui, que a gente sempre fica feliz quando vocês mandam mensagem pra gente. A gente fica muito feliz, de verdade mesmo, a gente fica muito feliz. E temos nosso Apoia-se, né, senhor Fabiano, que ali com R$1 ali já vocês podem nos ajudar financeiramente ali, e a gente com R$1 já vai ficar muito feliz de vocês estarem nos ajudando. E uma quantia de dinheiro ali que com R$1 vocês têm direito a algumas coisas ali que a gente oferece. E também a partir dos R$10 também tem outras a mais que a gente oferece para vocês usufruírem lá. Recompensa. Também recompensas, isso. Vocês podem usar, lê direitinho ali nas nossas regrinhas ali no Apoia-se, que está no link na descrição desse episódio, e vocês podem entrar lá e ver todas as recompensas que vocês podem usufruir, beleza? Como o Fabiano disse no começo do episódio, a gente vai evitar falar, né, usar o anime da semana que vem, porque está ficando um pouco diferente do que a gente tá planejado, né? Porque tá acontecendo coisas, né, gente? Trabalho, vida adulta é complicado mesmo, né? Não é sempre que a gente consegue parar pra gravar, é a vida, né? É a vida. Mas na medida do possível a gente vai estar vindo aqui gravar os episódios trazendo o melhor conteúdo sobre animes pra vocês. Não é mesmo, senhor Fabiano? É isso mesmo. Às vezes a vida adulta aperta, às vezes a gente precisa fazer mudanças, né? Esse é um anime que num momento normal que a gente se programa ia trazer. Então por isso que houve essa oportunidade, a gente acabou trazendo. Eu só fico imaginando o Roger e o Luiz me julgando fortemente por esse tipo de indicação. Né? Mas enfim, né? Vida que segue. O importante é não deixar vocês sem conteúdo toda segunda-feira. A gente vai se esforçar ao máximo. Quando acontecer, infelizmente, né, aconteceu, mas da forma que a gente conseguir evitar com que isso aconteça, a gente vai evitar. Mas assim, a gente parou de falar justamente por conta dessas mudanças que tá tendo. Mas, né, aproveitando o gancho, lá uma das metas, a única meta por enquanto que a gente tem no nosso Apoia-se é você saber quais são as nossas agendas. Sujeito a mudança? Sujeito a mudança. Pelo menos você tem uma ideia do que a gente planeja, né? Caso você for curioso nesse ponto. Se não, só aguardar toda segunda-feira que a gente sempre vai trazer. Mas muito obrigado, senhor Fabiano, por mais um episódio. E senhor Fabiano que deu um jeito aqui pra gente conseguir gravar dessa semana, né? Meio que nas pressas a gente escolheu o filme que a gente fez hoje, né? Mas a gente conseguiu gravar, a gente não deixou de trazer o conteúdo aqui fresquinho, bonitinho pra vocês estarem escutando aqui na sua segunda-feira ou durante a semana, né? Não necessariamente vocês escutam na segunda-feira, mas a gente sempre fica ali feliz da gente estar sendo escutado, não é mesmo, senhor Fabiano? Sim, agradecer a você ouvinte que nos ouviu até aqui, agradecer esse homem lindo que tá aí mais um dia conosco gravando. Eu acredito que eu vou conseguir aparecer nos próximos episódios, mas se a gente não surgir isso, você tem certeza que vocês sempre vão estar em boas mãos. E deixar aquele pedido, né, que se caso você não conheço o anime, né? A não ser que você seja maior de idade, queira conhecer, vai assistir. Se você for menor de idade, passe longe, né? Mas o nosso público aqui, a maioria é tudo velho, então, né? Eu acho que parte de você está liberado. Não quero receber e-mail de pai e mãe reclamando do filho vendo esse tipo de filme, mas enfim. Não deixe de comentar que você tiver essa possibilidade. Foi pelo Roman Podcast. O Romur Animes, que foi um canal ali por onde um aplicativo, né? Por onde eu assisti esse anime. Deixa você comentar. Inclusive o Roger comenta lá às vezes, tá? Dependendo do anime, vocês podem encontrar um comentário do Roger. Então, não deixe de espalhar a palavra do Roman. Espalhe para os 4 cantos ali possíveis. Fala pro amigo, pro vizinho, pro padre, mas não sobre esse anime, tá? Fala ali pro borracheiro, pro pedreiro, pro padeiro. Pra todo mundo que você conseguir compartilhar sobre os animes. Beleza? Sobre o nosso Roman Podcast. E é isso aí, gente. Hoje não tem mensagem não, porque eu tô ruim pra caramba. Não tomar banho. A rinite tá pega, viu? Apenas lembrando, episódio de Roman Podcast todas as segundas-feiras, Roman Piece uma vez por mês e Roman da temporada a cada 3 meses, trazendo conteúdo ali das animes da temporada para vocês poderem estar acompanhando da melhor forma possível. Beleza? Então foi isso. Agradeço demais a todos que nos escutaram até o momento. Espero contar com a presença de todos para a próxima semana também. E tchau!
Vocês aí que ficaram se perguntando, ué, mas o Fabiano disse que ia ficar fungando, mas não fungou o episódio inteiro, tá aí, o compilado das fungação do Fabiano.